Sarampo. Então, o mais importante aqui é a diferença de sarampo para rubéola, né? Curiosamente, embora o sarampo ele esteja praticamente erradicado, né, na maior parte do... Ai, gente, dá até tristeza de falar isso. Porque assim, eu sou uma pessoa dividida, né? Sou uma pessoa bipolar até nisso. Porque assim, eu gosto de terapias alternativas. Eu faço acupuntura, eu faço não só em mim como no paciente, uso floral, uso homeopatia em mim, no paciente, beleza. Mas tem um limite, né, gente? Por exemplo, essas mães malucas que não querem vacinar. Isso é uma maluquice, gente. Como assim não quer vacinar? Tá louca? Bateu a cabeça, sabe? Não, vamos comer grama e fazer fotossíntese. Tipo, tudo bem, come grama, mas vacina, né? Então, assim, isso fez com que o sarampo voltasse em vários países, né? Inclusive no Brasil. Mas como a patologia ela antecipa tendências, né? Mesmo o sarampo, ele estando praticamente erradicado, o sarampo sempre caiu muito mais do que rubéola em concurso nos nossos, mesmo estando erradicado. Então, assim, sarampo cai muito mais do que rubéola. Embora a rubéola nunca tenha ido embora e o sarampo tenha ido, mas sempre cai muito mais sarampo do que rubéola. Então, a primeira coisa importante falar aí de sarampo e de rubéola é que são dois vírus diferentes, né? O sarampo é o paramyxovírus, a rubéola é o togavírus, mas são vírus muito similares entre si, tanto que a vacina é a mesma, que é a tríplice viral, né? A segunda coisa importante, o que cai em concurso? Manifestação oral de cada um. A lesão oral do sarampo são as manchas de Koplik, que caem muito mais do que o sinal de Forchheimer, que é a lesão da rubéola. Terceira coisa importante, o problema do sarampo é para o caboclo que tem sarampo, que fica lá todo pintado, que pode ter complicação como a pancefalite esclerosante subaguda que mata, por isso a vacinação é importante. O problema maior da rubéola não é para o caboclo, porque o caboclo geralmente não tem nada, é assintomático. O problema é para a criança gerada da mãe infectada, que pode desenvolver a síndrome da rubéola congênita, né? Então, essas diferenças é que realmente caem em concurso. Ambos passam via gotícula respiratória, é a mesma coisa. 2 dias antes já está passando para o baile todo, né? Antes de ter a primeira mancha de sarampo, aí fica lá todo pintado de sarampo, né? Então, o grande problema aí da vacinação é a pancefalite. A lesão oral é a mancha de Koplik, então normalmente as lesões orais antecedem as lesões cutâneas, né? E elas têm um aspecto que a gente chama de grãos de sal no fundo vermelho. Então, tipo grão de flor de sal, sabe? Flor de sal de culinária? Então, tipo flor de sal com fundo vermelho, né? Então é romântico, é chefe de cozinha, patologista é um negócio, né? Masterchef, Como é que é aquele programa dos casais? Eu nunca vi, mas me falaram que é hilário. Acho que tem um reality show. Eu não vejo televisão, então pra mim é difícil, mas não sei, é uma TV a cabo qualquer, e diz que você leva o teu ex. Isso. Então, mais ou menos isso. Então, o sarampo, ele, por ser doença da infância, também é tratado com um tratamento de suporte igual a todos os outros. Essa questão é uma questão fantástica para a gente discutir. Então, olha lá, segundo o Neville, as células gigantes multinucleadas de Warthin-Finkelden, encontradas em tecidos linfóides hiperplásicos no sarampo, correspondem histopatologicamente a que tipo de aglomeração celular? E aí? E agora, José? Subconsciente. E aí, alguém mais subconsciente? Qual é a diferença de macrófago para monócito? Diferenciado. Perfeito. Bom, então, o pensamento de vocês está correto. As células gigantes normalmente vêm de monócitos, só que o Warthin-Finkelden é linfócito. O Warthin-Finkelden é linfócito. Então, gente,
Antigamente, não, os apossamados tá certo. Célula gigante era para ser monócito. A questão é a seguinte, as células de Wernicke-Finkelder, isso nem, a gente nem fala mais disso porque isso nem existe mais, tá? Mas caiu na prova de 2001 do Bombeiro e caiu novamente em 2014 na Marinha. Então é aquilo que eu falei, né? Vejam que as questões são reaproveitadas, então façam questões antigas, nada se cria, tudo se copia, dá uma nova roupagem, vende como vintage que está na moda e é muito mais caro, se dá uma maquiada. Então é isso que acontece. Mas a questão é a seguinte, gente, essa célula de Wernicke-Finkelder era feita biópsia de linfonodo, mas a gente sabe que hoje não é específica de sarampo. Vários linfomas têm isso também, então praticamente não se usa, né? Mas está lá citado e a Marinha achou por bem pedir em 2014. Então a rubéola é conhecida como sarampo alemão. Teoricamente é parecido, né? A mesma manifestação do sarampo, com a diferença que normalmente o paciente que contrai rubéola, ele não desenvolve as lesões cutâneas, né? Então a maior parte é assintomática. E aí o problema maior é a gente vir a ter a síndrome da rubéola congênita. Então é muito menos comum desenvolver rubéola e sinal de Forchheimer do que desenvolver sarampo e manchas de Koplik. Estou falando em termos de infecção, né? Claro que hoje é muito mais difícil desenvolver sarampo porque está praticamente erradicado, né? Mas eu estou comparando as duas como se os vírus estivessem disponíveis igual. Então, o sinal de Forchheimer são essas lesões vermelhas aí, principalmente em palato. Então, a vacinação é a tríplice viral, né? Que serve para os dois paramixovírus, sarampo, e para cachumba e para o togavírus, que é a rubéola. Então, normalmente, agora são 4 doses, né? Tem a dose também em adulto. Antigamente eram só 3. E o que é a síndrome da rubéola congênita? Então, é a infecção materno-fetal, né, da rubéola. Então, o achado mais comum é a surdez, é o que acontece em 80% dos casos. Normalmente, a surdez é bilateral. E o paciente desenvolve ainda doença cardíaca, catarata, que pode levar à cegueira, pode ter encefalopatia, retardo mental, tem uma doença cardíaca grave, onde a gente tem uma comunicação do sangue arterial com sangue venoso, então o paciente fica circulando um sangue pobre em oxigênio, então é uma manifestação extremamente grave. Então é aquilo que a gente falou, né? Qual é o problema do sarampo? O paciente que fica todo pintado evoluir com uma panencefalite esclerosante subaguda e morrer. Qual é o problema da rubéola? A rubéola não vai matar o paciente que teve rubéola, né? O problema é isso acontecer na criança gerada pela mãe com rubéola. Então o HPV, ele é um vírus que causa verruga, né? Então, por exemplo, essa verruga que criança normalmente tem no dedo, etc, é HPV, não é porque apontou para a estrela, né? A gente não sabe qual é a transmissão do HPV, mas acho que intergaláctea não é, né? Então, não é porque apontou para a estrela, mas normalmente o HPV, ele tem essa característica de causar verrugas. As verrugas mais importantes para a gente, da gente diferenciar, são o papiloma escamoso e o condiloma acuminado. Por que é importante a gente diferenciar esses dois? Porque o papiloma escamoso é uma associação do HPV com trauma e o condiloma acuminado é DST e pode estar relacionado a câncer dos órgãos genitais. Por isso que é importante a gente diferenciar os dois. Então, o papiloma, ele normalmente está associado a trauma no tecido e HPVs de baixo risco, como o 6 e o 11, né? Então, normalmente ele acontece principalmente em língua. E o que ajuda a gente no diagnóstico? Gente, o papiloma não é transmissível, né? Então, normalmente é uma lesão única. E o que chama a atenção do papiloma, que deve estar num quadro comparativo aí para vocês, entre os dois, não sei se tem ou se não tem. Tem? Não tem? Não tem um quadro comparativo, Jesus? Não. Tá, então eu vou fazer aqui para vocês. Assim, a principal diferença é essa exuberância de superfície, né? O papiloma, ele varia de branco a mais normocrômico, né? E ele tem essa exuberância de superfície. Ou ele é couve-flor,
ou ele é crista de galo. Então, o que chama a atenção do papiloma é essa exuberância de superfície, que o condiloma acuminado não tem. Então, é isso que a gente presta atenção no papiloma escamoso. Removeu a lesão, o paciente fica muito bem. O condiloma acuminado, que é o problema, é DST. Então, assim, a gente viu que o HPV não tem nada a ver, né, com câncer de boca, mas por ele ser transmissível, ele pode passar via sexo oral para a região genital e causar lesão maligna nesse local. Principal diferença, olha lá, você vê que é uma verruga, mas não tem aquela exuberância de superfície que a gente tem no papiloma, né? Então, quais são as principais diferenças? Papiloma, a lesão é única, normalmente é uma lesão amolecida, é uma lesão que varia de branca a rosa e tem a superfície exuberante. E o condiloma? O condiloma geralmente é múltiplo, é uma lesão mais rígida, é uma lesão sempre rosa e é uma lesão que tem uma superfície discreta. Né? Então, essas são as principais diferenças aí entre as lesões. E é justamente o aspecto clínico que leva a gente ao diagnóstico de uma ou de outra, né? Bom, então vamos lá. A gente tem um alfabeto de hepatite, né? A, B, C, D, Z, Y, teta. Então a gente tem um alfabeto aí. Então a A e a E, elas são de transmissão orofecal. Então são essas... São... Cara, todo dia esse negócio. O que é? Vocês perguntaram? A é mais comum, né? Mas assim, a A e a E são muito parecidas. Essa que fica todo amarelão, né? Que tem a urina Coca-Cola, tem as fezes brancas. Então é a hepatite mesmo, hepatite aguda, né? Agora, o mais importante pra gente é a B e a C. A D, o vírus DD é um vírus incompleto. Ele só consegue infectar se o B já tá lá. Então a D é só uma piora da B, né? Só vai ter D quem tem B. Então a A é a hepatite propriamente dita. É aquela que o indivíduo tem um mal-estar, tem icterícia, perde peso. Ela é aguda, mas é autolimitante. Então o paciente vai ficar curado independente de tratamento. Então, gente, essa história, eu tive hepatite A, não posso doar sangue. Oi? Que tem essas histórias, né? Eu tive hepatite, não posso... Né? O paciente fica curado, fica livre de doença. A hepatite B não, né? O grande problema da hepatite B e da hepatite C é que elas são infecções silenciosas, né? Tem transmissão parenteral e o paciente não tem sintomas agudos como o da hepatite A e da hepatite E. O paciente simplesmente não tem nada, mas aquilo ali vai destruindo o fígado até que um dia ele evolui com uma cirrose, uma falência hepática ou um carcinoma hepatocelular, né? Então o grande problema da hepatite B é isso aí. Ela é silenciosa e um belo dia dá uma cagada generalizada, né? Então, por isso que é importante a gente tomar as 3 doses da vacina, né? Hã? Quantas você já tomou? Vários. Eu tomei 3, já tomei reforço. Ótimo, você não vai ser infectado. Se você não tem a partícula, o receptor, que faz você entender a vacina, provavelmente você não tem um receptor que faz você pegar o vírus. Entendeu? Então, não se preocupe. Nossa, isso dói dessa, o reforço, que é muito coisa. Dói? Não, olha só, eu já tomei hepatite, eu já tomei febre amarela, eu já tomei diarreia do viajante, eu já tomei tifo, já tomei os infernos, nunca senti isso na minha vida. Sem sacanagem. Nunca senti, eu não sou fresca não pra vacina, eu tomo mesmo. Você toma, acho que meio, né? Normalmente, meio. Pra reforçar? Não, a quantidade normal. Meio o quê? Não entendi. Não sei, qual é a quantidade do líquidozinho da vacina que você toma? 1 ml. Sei lá, eu tomei acho que
2 vezes, 3 vezes, sei lá. Essa segunda doeu. A primeira vez. Gente, eu sou muito tranquila pra isso. Tipo, eu tava com crise de coluna, né? Pode dar tramal na veia. Tipo, falei, gente, pelo amor de Deus, injeta corticoide. Pode injetar em 15 pontos. Eu não ligo pra injeção, não. Isso aqui, tô te falando, pra eu estar reclamando, não ligo. Mas eu Sou tranquila. Esse negócio é do mal. Cara, eu acho que ela aplicou, porque eu tô me sentindo mal geral. Não é só o local. Eu tô me sentindo mal. Juro por Deus, tô com... eu vou terminar a aula, vou deixar as questões pra depois. Sabe quando você sente que o corpo tá, tipo, de resfriado mesmo, que dói tudo? Senti quente. Eu não tomo, porque eu fiquei muito mal. Também. Mas eu nunca tive isso, gente. Eu tomo todo ano. Eu tomo todo ano. Mas eu tô assim, ó. Tô aqui no Walking Dead. Esse aqui tá carregando uma montanha, né? Walking Dead. Não, eu já não tô muito bem porque eu tive o problema da coluna. Aí juntou, você já tá com uma dorzinha que tá mais ou menos acertada com essa coisa do corpo mole. Mas a sensação de calor, de fraqueza, sabe? Ferrou. Amanhã eu não levanto. O que eu ia falar? Então, a vacina. Então são 3 doses, né? A primeira é hoje, a segunda é daqui a... Ludmilla, a primeira é hoje, a segunda é dali a 30 dias e depois, 6 meses depois, que você já esqueceu, você então deveria tomar a 3ª dose, né? Agora, isso aqui, gente, que é importante. Os marcadores para hepatite B. Então, o HBsAg é o antígeno Austrália. O que é o antígeno Austrália? Bom, já vou adiantar o que eu ia falar mais na frente. O que acontece com infecção viral, né? Quando você é infectado por um vírus, se você não tiver receptor para aquele vírus, o vírus entra em você e você não tem nenhum sinal de que ele sequer entrou, porque ele não tem receptor, ele não consegue se ligar. Então é como se você nunca fosse infectado por ele, né? Então esses são os sortudos MOR, né? Que tem isso para alguns tipos de vírus. Então tem gente, por exemplo, que tem isso para HIV. Essas pessoas na África, né? A família toda contaminada e o cara simplesmente tem relação sexual e não tem traço do vírus, né? Então existem essas pessoas, elas não têm receptor para o vírus entrar. Esses são os sortudos MOR. Existem os sortudos também, que são os que a gente chama de portador assintomático, que é aquele que tem o receptor, né, que o vírus entra, você tem o DNA do vírus, mas o vírus não consegue provocar doença, ele não consegue transcrever pelo seu material genético. Então você é portador, você transmite, mas você não tem a doença. E existem nós, né, que pegamos o vírus e ficamos assim ou não, pegamos a vacina e ficamos assim. Então tem os réis mortais. Então o que acontece? O HBsAg, ele é o antígeno Austrália. Então ele é o antígeno que é produzido pela proliferação do vírus e é jogado na membrana da célula. Então a grande vantagem de você dosar o antígeno Austrália é que você sabe que o paciente tem a doença, ele não é portador assintomático. Porque se você pega, por exemplo, o DNA da hepatite B, você não quer dizer que o paciente tem a doença. Ele tem o vírus, não quer dizer que ele tem a doença. Quando você pega o antígeno Austrália, é sinal de que o paciente tem a doença. Entenderam a diferença? Anti-HBs. O anti-HBs é o IgG para hepatite B, ou seja, o anticorpo de memória. É esse que a gente pesquisa para ver se a vacina está ativa, né? E o anti-HBc é o IgM, ou seja, é o marcador de infecção ativa, né? Sinal de que o paciente está com a doença. E o HBeAg, ele é um marcador de gravidade, então só quando tem muita replicação do vírus. Então, o que é importante para a gente? Importante para a gente é o antígeno Austrália, o HBsAg, o anti-HBs, né, que é o que a gente vai ver se a vacina está ativa. Então, como eu falei, né, os sortudos MOR têm resolução completa, os médios sortudos são portadores sintomáticos e a maioria vai evoluir com cirrose, falência hepática ou carcinoma hepatocelular. Então, gente, vamos pensar aqui em termos de acidentes com material biológico. Então, você estava lá atendendo o paciente e esse machucou. Então, você vai pegar o paciente, vai levar lá na infectologia e você e o paciente vão ser testados para 3 infecções. Quais são?
hepatite B, HIV e hepatite C, né? Então, a gente vai falar de cada um deles por enquanto. Então, olha só. A gente tem lá o paciente A e o paciente B. O paciente A é HBS AG negativo. O paciente B é HBS AG positivo. O que isso quer dizer? O paciente B tomou HBS AG negativo. O que o paciente A tem? Não tem. O paciente B tem hepatite. Aí a gente tem o dentista A, que é o malandrão. O malandrão, ele é anti-HBS positivo. O que isso quer dizer? E tem o enroladão, que é anti-HBS negativo. Aí o malandrão se machucou com o paciente A. O que acontece? Malandrão se machucou com o paciente B. O que acontece? Nada. O enroladão se machucou com o paciente A. O que acontece? Trevo de 4 folhas é um rabudo, né? Olha, a pessoa desenha bem pra caralho. Trevo de 4 folhas. Sortudo. Mas acontece o seguinte, ele não vai sair de lá sem a primeira dose da vacina. Não existe a possibilidade do enrolado entrar na CCIH com anti-HBS negativo e sair de lá sem a primeira dose da vacina. Vai fazer a primeira dose da vacina. Enroladão encontrou o paciente B. E aí? Lápide. Aqui jaz. Aí, gente, o que acontece? Ele, enroladão, encontrou com o paciente B. O que vai acontecer? Morreu? O que ele tinha que ter? O que ele tinha que ter que ele não tem? Além de vergonha na cara. O que ele tinha que ter? O que ele tinha que ter? Antígeno. Então, ele tinha que ter imunoglobulina. Então, ele vai tomar imunoglobulina da farmácia. O que ele devia ter no sangue, ele vai comprar e vai tomar. E para potencializar essa imunoglobulina, ele vai tomar a primeira dose da vacina. Então, gente, o princípio é assim. Sempre que você tem um acidente biológico com alguma coisa que tem tratamento ou vacina, você vai fazer o tratamento e a vacina. Tem tratamento para AIDS? Tem vacina para AIDS? Então, o paciente vai tomar o quê? O tratamento. Né? Então, quando tem vacina, ele vai tomar a vacina e a imunoglobulina. Quando não tem, ele vai tomar a droga. Então, por exemplo, tem vacina para hepatite C? Não. Ele vai tomar o quê? A medicação, assim como HIV. Beleza? Então, se tem vacina, ele vai tomar a imunoglobulina mais a vacina. Se não tem, ele vai fazer a medicação, como é o caso da hepatite C e do HIV. Hepatite B só quem já teve B. Agora, gente, em termos de gravidade, a hepatite C é muito mais grave que a hepatite B. Por quê? Primeiro, porque não tem vacina, né? O que já é um problema. Segundo, porque a chance de cirrose, falência e carcinoma é muito maior do que a B. Além disso, paciente com hepatite C tem alterações extrahepáticas, né? O paciente pode ter glomerulonefrite, linfoma, trombocitopenia, né? Em boca pode ter xerostomia, líquen plano. Então a hepatite C ela é muito mais complicada do que a hepatite B. E infelizmente não temos vacina, né? Então esse que é o nosso problema para a hepatite C. Então o vírus HIV, ele é um vírus que infecta células CD4. O que é isso?
A célula CD4 é a célula que organiza a resposta imunológica. É ela que recebe a apresentação de antígeno e é ela que decide se a resposta vai ser humoral, ou seja, anticorpo para parasita extracelular, ou se a resposta vai ser celular, para parasita intracelular e câncer. O que isso quer dizer? O vírus HIV infecta a célula CD4 e mata a resposta lá em cima. O organismo não organiza nem para um lado, nem para o outro. Por isso que o paciente tem maior tendência a todas as infecções parasitárias, fúngicas, bacterianas, virais e câncer, porque mata a resposta imunológica lá em cima, antes de decidir para que lado vai, né? Então é isso que acontece com o vírus HIV. Então, os meios de contágio do vírus HIV, a gente conhece bem, né? O que é importante a gente falar aí? Primeiro, transmissão materno-fetal. Então, a transmissão materno-fetal, ela pode se dar de duas formas. Primeiro, durante o parto, né? Então, hoje em dia, o Brasil tem um programa belíssimo de mães HIVs, que as mães fazem coquetel durante a gestação, é feita a cesárea e a mãe não pode amamentar, porque passa pelo leite, né? E as crianças nascem sem HIV. Então, crianças HIV negativas de mães HIV positivas. Então, passa via o contato com sangue, mas passa também pelo leite. Outra coisa que costuma cair em concurso. Por que não passa pela saliva? Não passa pela saliva. Primeiro, pela hipotonicidade da saliva, que mata, que lisa o vírus. E segundo, porque a saliva ela tem um inibidor de protease, que é uma enzima do vírus importante para ele replicar. Então, esse é o motivo pelo qual não passa pela saliva. Como é que funciona a ação do HIV? Então, vou explicar aqui no desenho para vocês entenderem. O vírus HIV, ele tem uma glicoproteína de membrana, que é a GP120, que é quem se conecta ao receptor CD4, né? Então, o vírus HIV, ele se conecta com o receptor CD4 e ele é, então, internalizado pela célula CD4. Aí vem o primeiro problema do vírus. O vírus HIV, ele é um vírus RNA, né? E a célula está acostumada a replicar DNA. Para isso, ele tem uma enzima, que é a transcriptase reversa, que transforma o RNA do vírus em DNA. Então, o vírus passa, graças a isso, a ter um DNA pronto para ser replicado pela célula. Só que vocês lembram lá de pareamento de bases? Para que a gente tenha a replicação? Então, a gente precisa ainda ter esse pareamento entre o material genético do vírus e o da célula humana. Para isso, ele tem a segunda enzima, que é a integrase, que integra o material dele com o material humano. Aí, a célula vai lá, bobinha, e replica uma porção de vírus dentro do seu material. Aí o vírus passa pelo seu terceiro e último problema, que é sair, mastercar, sair sem ser reconhecido. Para isso, ele tem a terceira enzima, que é a protease, né? Que faz com que ele saia levando a membrana da célula. Ele se fecha na membrana da célula, quando a célula imunológica passa ali o leitor do código de barra, ela entende como próprio e não faz nada. Então, por isso que a célula CD4 morre, porque vocês imaginam milhares de partículas virais levando a membrana da célula. Então a célula CD4 explode e o vírus usa isso aí para se esconder do sistema imunológico, né? Então esse que é o problema do vírus HIV. Por isso que é difícil lidar com o vírus HIV, porque ele tem escape da resposta imunológica, né? Além de mutação rápida, o que atrapalha a vida dos medicamentos. Então, prova sorológica para o HIV. O padrão ouro é ELISA mais o Western blot. Então faz ELISA, que é o teste de triagem, e o Western blot para confirmar. Depois que o paciente tem o diagnóstico do HIV, qual é o teste que é utilizado no controle? Amplificação do genoma, que é o quê? A carga viral, exatamente o que você falou, né? Então você consegue, a amplificação do genoma é a carga viral, você com a medicação consegue zerar o que não é curado. E a contagem do CD4, né, para saber como é que o paciente está imunologicamente. Vejam que são resultados antagônicos, né? Quando a carga viral está alta, CD4 está baixo, né? Quando a carga viral está baixa, CD4 está alto, o paciente está bem imunologicamente, né? Então o objetivo do tratamento é zerar a carga viral e ficar com o nível normal de CD4 para que o paciente não fique imunossuprimido.
E aí a gente tem 4 fases da infecção pelo HIV. A infecção aguda, o momento em que o indivíduo contrai, a fase de latência, a infecção inicial e a fase AIDS. Então, antigamente, se achava que os indivíduos contraíam HIV e eles não tinham nenhum tipo de sintoma. Hoje, a gente sabe que o paciente tem sintoma. Normalmente é o quê? Dor de garganta, afta ou então candidíase. Então, se você voltou do Carnaval de Salvador com dor de garganta, você tem 3 opções: mononucleose, oremos, citomegalovirose ou HIV, né? Dependendo do que você fez no Carnaval de Salvador, atrás do trio elétrico. Então, a fase assintomática é aquela fase de latência, né? Aquele momento em que o paciente fica livre de manifestação. Olhando retrospectivamente, esses pacientes na fase assintomática, que duravam 10, 20 anos, o que se vê é que, olhando para trás, muitos deles desenvolveram o que a gente chama de CRA. O que é isso? Complexo relacionado à AIDS. Então, durante esses 10 anos, eles tiveram candidíase de repetição, herpes zoster, herpes, coisas que a população normal teria, né? Mas que eles tiveram esporadicamente já no curso da infecção do HIV. A fase sintomática inicial é quando ele começa a apresentar sinais de imunossupressão. Então, normalmente ele abre com um quadro de candidíase ou de leucoplasia pilosa, e aí começa com emagrecimento, ulceração aftosa, pode apresentar gengivite, zóster. Então, ele começa a ter realmente sinais de imunossupressão. A fase que a gente chama hoje de AIDS é a fase em que hoje são poucos os pacientes que atingem, né? E que normalmente atingem quando já tem resistência à maior parte das drogas no mercado, né? Então, essa sim é a imunossupressão pesada, aquela filme Cazuza. Então, isso é o que a gente entende realmente da fase AIDS, né? Então, muita perda de peso, sarcoma de Kaposi, tuberculose, pneumonia por protozoário, que é o pneumocystis carinii. Então, realmente lesões mais graves, né, nesse paciente. Isso aqui é o que cai para concurso. Lesões orais fortemente associadas ao HIV. Primeiro, candidíase. Segundo, leucoplasia pilosa. Terceiro, Kaposi. Quarto, doença periodontal. Qual é a doença periodontal mais comum? Eritema gengival linear. Então, aquele eritema que circunda a cervical dos dentes, independente de motivo. Então, candidíase é muito comum, né? E a gente sabe que a candidíase e a leucoplasia pilosa são marcadores prognósticos, né? Então, vai trocar a medicação se apresentar isso. Kaposi, né? Então, primeiramente pele, depois intraoral. Eritema gengival linear, então essa área vermelha circundando os dentes, independente de causa. Doença periodontal, né? GUM, a mesma GUM. Odor fétido, necrose das papilas, né? Dor, a mesma coisa, da GUM convencional. Atendimento de paciente HIV positivo. Gente, a única coisa que impede você de atender um paciente HIV positivo é plaquetopenia. Se o paciente estiver com plaqueta abaixo de 20 mil, ele só vai ser tratado se fizer infusão de plaquetas, né? Senão ele não vai ser tratado. No resto, você faz profilaxia antibiótica, como granulócito abaixo de 1000, né? Você tenta corrigir o CD4. A única coisa que impede mesmo é o risco de sangramento, é a plaquetopenia. O tratamento é a associação dessas drogas, né? Inibidor da protease, da transcriptase reversa, da integrase, que vão sendo alocadas ali para o paciente desenvolver menos resistência. Tá bem faltando um negócio aqui, acredito que para vocês tenha. De acidente? Não tem? Não? Tá. Então, eu vou falar para vocês. Primeiro, se você se machuca lá, né, com vírus HIV, primeira coisa, limpar bem a área com água e sabão ou clorexidina. Gente, homens,
Não é método Shrek, não é fazer um buraco maior do que já tá para jogar, não. Deixa o buraco direitinho, lava, forma princesa de lavagem, com água e sabão, clorexidina. Né? Se cair no olho, lava com soda, não é para jogar clorexidina nem soda clorada no olho, né? Essas ideias iluminadas que as pessoas têm. Então lava direitinho, passa a mão no paciente, leva lá para fazer o teste rápido. Lembrando, teste rápido não é teste diagnóstico. Se o teu paciente der positivo no teste rápido, você não pode dar o diagnóstico para ele, até ele fazer ELISA e Western blot. E vocês sabem, né, que a nossa legislação dá o direito do iluminado se recusar a fazer o exame, né, seja no teu acidente ou seja para a vida dele. Ele tem direito de se recusar. Tem o direito de recusar tudo, né? O tratamento, o diagnóstico, aí sai passando para todo mundo. Então, ele tem o direito de fazer tudo isso. Bom, se o paciente for HIV positivo e não estiver tomando medicação, a profilaxia é o AZT, que é a zibdovudina, mais o 3-TC, que é a lamivudina. Então, se o paciente é virgem de tratamento, é isso que vai fazer. Se o paciente já tem algum tratamento, ou seja, se ele já faz coquetel, o infecto vai dar uma escadinha acima da dele para não correr o risco de ter resistência ali, né? Então, isso é o que se faz normalmente. Lembrando, gente, que a chance de contrair hepatite B é infinitamente maior do que a chance de contrair HIV, né? Não é fácil contrair HIV, quer dizer, assim. Não é fácil contrair HIV assim, né? Então, meninos, boa prova, para quem não tem mais ninguém, né, aqui que vai fazer prova.